Agora então, estamos na reta final do tema Mexe, falando aí sobre casamento, vida familiar, vida amorosa. Tratamos e abordamos diversas coisas. Quantos aqui acompanharam todo o tema até aqui? Levante sua mão. Glória a Deus. Enfim, foram uma série de mensagens, estudos, que eu creio que te abençoaram, porque me abençoaram muito ao decorrer desse tema Mexe. E agora nós vamos para a reta final do tema. Nós iniciamos o tema abordando Efésios capítulo 5 e na semana passada e retrasada nós ficamos em 1 Pedro capítulo 3. E hoje e na semana que vem nós trataremos novamente sobre Efésios, então retornaremos aos Efésios. Falamos sobre casamento, sobre a aliança do casamento, o poder do casamento, falamos sobre masculinidade, feminilidade, e hoje é uma palavra voltada aos filhos. Quem são os filhos? Filhos são todos aqueles que têm pai, filhos são todos aqueles que têm mãe. Em outras palavras, filhos são todos os seres humanos, porque todos viemos de um pai e viemos de uma mãe, ainda que eles não estejam presentes. Ainda que eles tenham nos rejeitado, nos abandonado, ainda assim, temos um pai, temos uma mãe, temos uma origem. E essa palavra dessa noite é para nós. Como nos relacionamos com os nossos pais, sendo casados ou não casados, estando ainda na casa dos pais ou não, como nós devemos biblicamente nos relacionarmos com os nossos pais. E eu creio que vai ser extremamente proveitoso essa noite. O título dessa mensagem é Filhos Corajosos. Para você que gosta de anotar, está aí o título dela, Filhos Corajosos. Quero convidar desde já você a abrir a tua Bíblia, lá no livro de Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Enquanto você abre, deixa eu te dar uma breve introdução ao contexto, aonde o apóstolo Paulo fala isso. A carta aos Efésios foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, endereçada para a região da Ásia, aonde estava a cidade de Éfeso, e portanto, por esse motivo, essa carta ganhou o nome de Efésios, porque a carta circulava na região da Ásia e Éfeso era a maior cidade daquela região. O apóstolo Paulo, preocupado em instruir e edificar aqueles irmãos que haviam se convertido ao Evangelho, e grande parte deles vindo de um contexto pagão, de um contexto gentil, então ele se dedica a instruí-los acerca da profundidade, da largura, da altura, do amor de Deus e da sua graça que nos salvou. Por esse motivo, do capítulo 1 até o capítulo 3 de Efésios, o apóstolo Paulo, ele usa esses 3 capítulos, gastando ele inteiramente para falar sobre a obra salvadora de Jesus, magnificando a graça preciosa do Senhor que nos foi dada gratuitamente. E aí então, do capítulo 4 até o capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele então vai falar sobre as responsabilidades daqueles que foram agraciados por Deus, as responsabilidades daqueles que foram salvos no Senhor. E por esse motivo, a partir do capítulo 4 até o capítulo 6, o apóstolo Paulo vai abordando diversas áreas da nossa vida e falando: olha, lembra que vocês não eram povo e Deus os fez povo? Lembram que vocês eram inimigos de Deus e agora vocês são filhos de Deus? Então, lembraram? Então, agora como filhos de Deus, na sociedade, vivam dessa forma. Na família, vivam dessa forma. Agora, como filhas de Deus no casamento, vivam dessa forma. Na igreja, vivam dessa forma. Como maridos, vivam dessa forma. E esse é o discurso do apóstolo Paulo, do capítulo 4, do capítulo 5 e no capítulo 6. E então, no capítulo 6, o apóstolo Paulo endereça essa palavra para os filhos. E eu vou aqui dizer de antemão 2 coisas que me chamam a atenção no fato de a palavra falar a respeito disso. Primeiro, é que existe um falso entendimento na mente de muitos de nós, que os filhos são uma espécie de vítimas dos pais. Ou seja, se os pais forem maus,
os filhos deverão ser maus. Se os pais forem perversos, os filhos deverão ser perversos. E, portanto, existe uma espécie de terceirização da responsabilidade dos filhos, referendando toda a responsabilidade aos pais. Mas isso não é o que a Bíblia nos ensina. Ainda que os pais tenham uma enorme responsabilidade, que aliás trataremos na semana que vem, os filhos são dotados como cristãos, como crentes, de tamanhas responsabilidades como a dos pais. Portanto, filhos têm responsabilidades no exercício da sua filiação, e não devem agir como se não fossem dotados de raciocínio, de cérebro, mas devem se portar como filhos de Deus dentro do seu lar. Portanto, a primeira mensagem, nas entrelinhas do fato do que o apóstolo Paulo endereça esse trecho de Efésios para os filhos, é essa mensagem: filhos, vocês são responsáveis. Parem de transferir suas responsabilidades aos seus pais, parem de culpar os seus pais pelas suas negligências, parem de apontar para os seus pais pelos seus pecados, porque ainda que seus pais tenham pecado, você não responderá diante de Deus pelo pecado dos seus pais, mas responderá pelos seus pecados. Portanto, os filhos são responsáveis. E uma outra coisa, e eu digo isso mais de um foro pessoal, de relacionamento com o Senhor, que me chamou a atenção durante essa semana, enquanto eu estudava e me aprofundava nesse texto, foi no fato de perceber o quanto a igreja brasileira, obviamente generalizando, o quanto a igreja brasileira tem se apegado a eu diria, a uma megalomania da fé, a um espírito de grandeza da fé. As igrejas, em grande medida, têm falado a respeito da asa dos anjos, das missões na África, do evangelho no Japão, e falado sobre tantas coisas grandiosas. E parece-me que há um esquecimento das coisas básicas e fundamentais. E o que nós vamos falar nessa noite é básico e fundamental. Você não está pronto para falar de missões se nem essas coisas você está preparado e está vivendo. Você não está pronto para dizer que é um servo do Senhor se negligencia suas responsabilidades mais primárias de vida cristã. A própria palavra mesmo nos diz que se nós não cuidamos da nossa família, aqui dando-se a entender as diversas responsabilidades familiares, nós somos pior do que o descrente e negamos a nossa fé. Portanto, o marido, ele pode ser um professor de cursos da família na igreja, ele pode ser um pregador, um evangelista, ou seja lá o que for, mas se ele negligencia a sua casa, primeiro, ele não deveria ser nada disso, e segundo, ele nega a fé. Porque algo que eu e você precisamos entender, e acredito que à luz desse tema todo, você de alguma forma já pensou isso no ar, é que a nossa fé, em primeira mão, deve afetar a nossa casa. Amém? Isso obviamente não significa que deve só afetar a nossa casa, mas a nossa fé tem como primeiro lugar de atuação e de eficácia nos nossos relacionamentos familiares. Dito isto, vamos então ler agora Efésios capítulo 6 e começarmos no verso 1. O apóstolo Paulo começa no verso 1 dizendo: filhos, endereçando então esse trecho, sucedido por 2 outros versículos, para os filhos, dizendo de antemão, como eu disse anteriormente, que filhos têm responsabilidades. Quantos aqui ainda estão na casa do seu pai e ainda não se casaram? Quantos? Vocês têm responsabilidades. Vocês não devem agir como se a sua vida dependesse dos méritos do seu pai. Existe responsabilidade cristã
para os filhos convertidos a Cristo no convívio familiar. Então o apóstolo Paulo continua o texto dizendo essa sentença: filhos, obedeçam os seus pais. Você vai lembrar-se que no Decálogo, nos 10 mandamentos, um dos 10 mandamentos, a mais alta moral do Senhor, um desses 10 mandamentos, a palavra diz: honra o teu pai e a tua mãe. Inclusive o próprio apóstolo Paulo vai citar isso nos próximos versículos. Entretanto, o apóstolo Paulo, quando ao falar com filhos, ele não começa falando honra teu pai e a tua mãe. O apóstolo Paulo começa dizendo: filhos, obedeçam aos seus pais. E a pergunta para o texto é: por que o apóstolo Paulo antes fala obedeça aos seus pais, para depois falar honra teu pai e a tua mãe? Por um simples motivo: a maior expressão de honra que um filho deve ao pai é a obediência. Não adianta dar camisa, carteira, cueca do Dia dos Pais se você não obedece ao seu pai e à sua mãe. Não adianta você escrever um textão na sua rede social honrando seu pai se você não obedece. O nome disso, sabe qual é? Hipocrisia. Portanto, a maior expressão de honra aos pais não é postar no Instagram que você o adora, que você o ama. Não, é expressar isso no dia a dia através da obediência. E é interessante pensarmos que o apóstolo Paulo, ele não faz uso da palavra aqui do grego traduzida para o português, é sujeição e submissão. Ele não faz uso dessa palavra, mas ele faz uso da palavra obedeçam, obediência. Por quê? Porque obviamente sujeição e submissão contempla a obediência. Entretanto, quando o apóstolo Paulo fala obedeçam, ele está falando sobre um aspecto de obediência que os filhos devem ter em relação ao pai, que é um tanto quanto irracional. Como assim? Os filhos devem obedecer a seus pais sem pensarem muito. Em outras palavras, é isso que Paulo está falando. Filhos não devem calcular muito, devem obedecer. Filhos não devem fazer muitos cálculos, eles devem obedecer. Essa é uma expressão de honra que os filhos devem ao pai: obediência. E o que é incrível acerca desse assunto, filiação, e falando a respeito de filhos e para filhos, é que na Santíssima Trindade existe o Deus Filho, Jesus Cristo. E é impressionante o quanto o Cristo, o Deus, submete-se ao Pai eterno, ao ponto de dizer que a minha comida não é fazer a minha vontade, mas é fazer a vontade do meu Pai e concluir a sua obra, mas também os seus pais terrenos. Você já parou para pensar na condição de Jesus? Gente, Ele é Deus eterno. Ele não passou a existir em Belém da Judéia. Ele existe desde sempre e para sempre, em glória. E esse Deus eterno, por causa do plano do Pai eterno, obedecendo à vontade do Pai eterno, se torna carne, humilhando-se, e vindo a ser concebido pelo Espírito Santo, no ventre de uma mulher que até então era virgem, Maria, mas que depois deixou de ser virgem, só para deixar claro. Mas que até então era virgem, e o Espírito Santo concebe ele no ventre. Jesus então ali é gerado como homem, para que pudesse ser o sacrifício perfeito, mas aqui não entra esse mérito. Mas o que eu quero que você pense é Deus olhando para uma mulher comum, Maria, para um pai comum, José, e obedecendo a eles. Sabe que isso nos demonstra? Que o Evangelho, a vida cristã, não é sobre revolução.
não é sobre rebelião. Na verdade, o Evangelho, a vida cristã, é sobre um retorno à ordem. É sobre um retorno à obediência. É sobre um retorno à submissão e à obediência ao Senhor. Ao ponto de que o próprio Cristo expressa isso vivendo. E não apenas em relação aos seus pais, mas em relação aos próprios decretos que ele havia dado. Por exemplo, você já parou para pensar que Jesus se batizou? Por que ele se batizou se ele não tinha pecado? Sabe por que ele se batizou? Porque a ordem que havia sido dada é que deveria se haver o batismo. Então, para testemunho de obediência e submissão, Cristo se submete e se batiza. Mas tem gente arrogante que nem batizar quer, quanto mais obedecer os pais. O que Jesus demonstra é esse caráter que eu e você devemos ter agora que estamos em Cristo Jesus, de obediência aos nossos pais. E Jesus era esse filho que obedecia ao seu pai e à sua mãe. Obedecia às suas ordens, aprendia dos seus pais. E obediência na prática, meu irmão e minha irmã, é ser rápido. Não pense muito, obedeça. É parar de dar desculpas e procrastinar. É parar de negociar ou barganhar. Obedeça. Obedeça. Meses atrás, nós trouxemos para nossa casa um novo integrante, o Boris. Um cachorrinho pequenininho, maravilhoso. E os meus filhos já estavam, há alguns anos eu posso dizer, me incomodando, querendo tal cachorrinho, mas eu não queria cocô na sala, não queria xixi na sala, pelo, enfim. Sempre tive cachorro, e sempre achei o máximo ter cachorro, e quando deixei de ter cachorro, eu falei, nossa, como a vida é boa sem cachorro. Mas aí então eles estavam, enfim, lutando comigo, e com armas baixíssimas, volta e meia eles colocavam na oração, Deus, convence o papai a nos dar um cachorro, orava o Zion, e tentando, enfim, me convencer de que nós trouxéssemos um cachorro para casa. E aí, meu coração começou a ser amolecido, como o coração de um pai deve ser mole para os seus filhos. E eu comecei a pensar na ideia. E a Lari, enfim, ela é aquela esposa submissa, Issa, que vai ganhando na conversa. É submissa, mas sabe, vai convencendo. Olha, amor, esse cachorro aqui legal, né? Aham, legal. Então, não, tá bom, não. Mas ela não esquece. E aí eu lembro que eu fui convencido então de pegarmos um cachorro. E aí eu chamei o Josh para uma conversa séria comigo no gabinete pastoral. Eles estavam aqui de tarde durante, enfim, a demanda que eu estava fazendo no escritório. Estava andando de bicicleta, brincando de bola. E aí eu chamei o Josh na minha sala e falei, Josh, senta aqui, quero conversar contigo. Meu filho mais velho. E aí ele sentou na cadeira, eu falei, e aí filho, você quer um cachorro? Ele olhou para mim e falou, pai, tudo que eu quero é o que eu mais quero, pai. E eu olhei para ele e falei, filho, eu não vou limpar o cocô do cachorro. Eu não vou limpar o xixi do cachorro. Você, se tivermos um cachorro, é quem vai limpar. Combinado? Ele olhou para mim e falou, combinado. Você me dá a sua palavra? Ele disse, eu dou a sua palavra. É uma criança de 10 anos, ok? Crianças pensam, saibam disso. E aí então, enfim, ele esqueceu e na semana seguinte nós trouxemos o Boris para nossa casa. E quero dizer para vocês que foi a melhor coisa que eu fiz. Eu chamo o Boris de filho. Tudo que eu não achava que deveria fazer, eu faço. Mas, obviamente, o Boris está aprendendo a fazer as necessidades no lugar certo. E volta e meia ele dá uma tropeçada, né? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí, eu olho para o Joshua e falo, Joshua, tem cocô no corredor? Ele abaixa a cabeça, para o que está fazendo, pega a sacolinha dele e vai limpar o cocô. É verdade que eu limpei algumas vezes.
Porque pai deve ser generoso. Mas o que como filho nós devemos aprender com a atitude do Joshua é que filhos precisam ser rápidos na obediência. Filhos, pare de dar desculpas que você está jogando e depois vocês vão ver. Que você está assistindo uma série e depois você vai fazer. Precisamos, como filhos, aprender a obedecer rapidamente aos nossos pais, porque essa é a maior expressão de honra. Você pode dar uma medalha, um troféu para o seu pai, mas se não tiver obediência, não existe honra. Agora o apóstolo Paulo, ele acrescenta algo a essa ordem que é muito curiosa, muito curioso. Ele diz: obedeçam aos seus pais no Senhor. E quando Paulo fala isso, ele tanto está falando de um limite, como de uma posição. Como assim um limite? O que Paulo está dizendo é: o limite da obediência aos pais é o Senhor. Portanto, filhos, vocês não devem obedecer aos seus pais quando os seus pais pedem em você algo que contraria a vontade de Deus. Mas não seja místico espiritual, ok? Bíblia. Quando seu pai lhe pede algo que contraria a palavra de Deus, você deve uma desobediência santa em relação aos seus pais. Por exemplo, vamos supor, o seu pai pede para que você roube tal situação, ou passe a perna em determinada situação, para enganar, sei lá, seja lá quem for. Você como filho não deve obediência ao seu pai. Portanto, o limite da obediência aos pais é o próprio Senhor, é a própria palavra de Deus. Enquanto seus pais estiverem pedindo algo dentro da palavra de Deus, ou fora da palavra de Deus, que Deus não se preocupou em colocá-lo na sua palavra, você deve obediência aos seus pais. Quer ver um exemplo? Volta e meia vem algum filho perguntar para mim: pastor, é pecado fazer tatuagem ou não? E aí eu olho para eles e digo: depende. Aí eles olham para mim e dizem: como assim, pastor, depende? A verdade não é relativa. Eu falei: depende. Por que depende? Você ainda está na casa dos seus pais, não é? Porque é impressionante que todo mundo que pergunta isso está na casa dos pais. E aí ele fala: tô. Então, se teu pai não quer que você faça tatuagem, para você é pecado, para mim não. Por quê? Porque você deve obediência aos seus pais. É óbvio, talvez para alguns irmãos não seja, mas a palavra de Deus, de maneira vasta, não trata desse assunto, por mais que alguns irmãos queiram forçar a barra para que ela trate. Acredite em mim, estudei exaustivamente a Bíblia e ela não trata sobre esse assunto. Portanto, é uma questão de foro familiar. Agora, se teu pai diz para você não fazer, você não deve fazer. Você deve obedecer ao seu pai. Filhos, obedeçam ao seu pai no Senhor. O limite é a autoridade de Deus. A posição em que você deve obedecer é no Senhor. Em outras palavras, por que você deve obedecer ao seu pai? Porque você está no Senhor. Porque você é um cristão, porque você nasceu de novo, porque Deus te deu um novo coração, e esse novo coração não é um coração rebelde, não é um coração estilo malhação, estilo RBD, estilo seja lá qual porcaria de série, filme que você tenha passado a sua infância assistindo. O coração daqueles que temem ao Senhor é um coração sujeito e submisso às autoridades. Obedeça ao seu pai, porque você está no Senhor. Mas Paulo acrescenta um argumento que eu acho extremamente importante, e aqui eu vou me deter um pouco mais, quando ele diz o seguinte: obedeça aos seus pais no Senhor, porque isto é justo. Repita comigo: é justo. Por que Paulo fala isso? Porque antes de usar o argumento bíblico que ele vai usar no versículo seguinte, ele usa um argumento natural e biológico. Qual é o argumento primeiro de Paulo? O que Paulo aqui está dizendo, em outras palavras, sabe o que é? Você só tem vida
porque o teu pai e a tua mãe tiveram uma relação e te geraram. E ainda que o seu pai seja um homem extremamente perverso, maligno e tenha te rejeitado, você deve a sua vida a ele. Que coisa confrontadora, não é? Porque você não teria vida se não fosse o teu pai. Preste atenção. O teu pai, a sua mãe, foi o meio da graça de Deus pelo qual você foi gerado. Acredite, geneticamente, a combinação genética do teu pai e da tua mãe é a perfeita combinação para você ser você. Qualquer outro pai, qualquer outra mãe não nasceria você. Você é você por causa do seu pai e da sua mãe, e por esse motivo o apóstolo Paulo diz, é justo obedecer aos pais. E o argumento primeiro dele é, porque vocês devem a vida a eles. E inclusive isso dá vazão para que entremos num terreno muito delicado. Qual terreno delicado? O terreno do abandono, da rejeição, da violência familiar, da agressão. E aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo é, olha, os seus pais falharam e falharam talvez feio. Acredite, o juízo de Deus virá sobre eles. Mas para que o juízo de Deus não venha sobre você, honre o teu pai, honre a tua mãe. Não importa quem eles sejam. Não importa se você foi fruto de adultério, não importa se você foi fruto de uma aventura romântica, não importa se você tão pouco conhece o teu pai porque ele fugiu da cena. Não importa. Sobre nós que nascemos de novo em Cristo Jesus, temos uma responsabilidade de honrar os nossos pais, porque eles foram o meio pelo qual Deus nos gerou. Eu sei que para eu falar, isso é muito mais fácil, porque eu tenho um pai e uma mãe dignos de honra. Agora, o que eu preciso dizer para você é que independente da dignidade deles de honra, o que a palavra nos ensina é, honre teu pai e a tua mãe. Não importa quem eles sejam. Não importa quão mal eles lhe causaram. Honre o seu pai e a sua mãe, porque isso é justo. Talvez essa seja uma noite de você perdoar os seus pais. Perdoar o seu pai ou perdoar a sua mãe que você talvez nem conheça. E que nunca conheceu. Talvez essa seja a noite de você manifestar em oração honra aqueles a qual o teu coração tanto odeia. E você precisa entender que para aquele que nasceu de novo, não existe espaço para o ódio. Nós somos frutos do amor de Deus, e se conhecemos a Deus, amamos. Inclusive aqueles que nos machucaram. Honre o teu pai, porque é justo. Essa é a palavra de Deus. Paulo então, no verso 2, agora vai usar um argumento bíblico para justificar o motivo pelo qual nós devemos honrar e obedecer aos pais. No verso 2 Paulo diz, honre o seu pai e a sua mãe. O apóstolo Paulo aqui está citando um dos 10 mandamentos, lá de Êxodo capítulo 20, no verso 12, quando lá em Êxodo capítulo 20, verso 12, Deus dá a Moisés o seguinte mandamento, honre o seu pai e a sua mãe. Agora, o apóstolo Paulo sobe um degrau. E agora o apóstolo Paulo abandona aquilo que deveria ser óbvio e lógico, por causa da genética, por causa da biologia, por causa da vida natural. E ele sobe esse degrau de espiritualidade, demonstrando que é uma ordem de Deus para o seu povo honrar os seus pais. Não existe espaço no meio do povo de Deus para que desonremos, desvalorizemos, depreciemos os nossos pais. Não existe espaço. Sejam eles quem forem. Sejam eles
o maior louco do mundo, que tenha cometido a maior atrocidade do mundo, na sua posição como filho, existe um mandato da parte de Deus para que você honre os seus pais. E honra, sobretudo, é uma questão de coração, de afeição, que se manifesta de maneira prática na obediência, talvez como maior manifestação de honra. Entretanto, honra diz respeito a tratar com reverência, com crédito, com distinção. E aqui então vale a pena alguns conselhos para os filhos, para todos nós, mas especialmente aqueles que ainda estão na casa dos seus pais. Nunca use tom imperativo com seu pai e com sua mãe. E vale um conselho para os pais: não permita que os seus filhos usem tom imperativo com você. Eu vou fazer tal coisa. Não. Repete: pai, eu posso fazer tal coisa? Eu quero. Não. Repete: pai, você pode me levar a tal lugar? Não use tom imperativo com seus pais, ele é a autoridade de Deus estabelecida sobre a tua vida. Inclusive, ainda que seu pai não mereça isso, Deus merece isso. Quando você for namorar, apresente seu namorado para o seu pai e peça um exercício de masculinidade para o teu propenso namorado, para que ele vá até o seu pai e te peça em namoro. Já trata teu pai, você, trata todo mundo numa coisa só. De igual forma, quando se forem casar, é necessário que entendamos, sim, que a honra para os pais é perpétua. Entretanto, o exercício da autoridade é temporária. Filhos devem obediência aos pais enquanto não são casados, porque biblicamente a palavra estabelece o casamento como um desvinculamento de uma outra autoridade para o estabelecimento agora de um novo núcleo de autoridade. Lembra de Gênesis? Deixará o homem casa de pai e mãe, se unirá à sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. Portanto, se você está casado, você não deve obediência à sua mãe. Aleluia. Nem obediência ao seu pai. E aliás, corte esse cordão umbilical o mais rápido possível, para que a tua esposa não te corte. Você agora está dentro de um núcleo de autoridade diferente da do seu pai. Você deve honra perpétua aos seus pais. Entretanto, uma vez casado, agora você não deve mais obediência. Você deve honra ao seu marido, honra como filho ao seu pai dentro do casamento. Portanto, não use tom imperativo com seus pais, mesmo depois de casado. Outro bom conselho de honra aos pais: não use apelidos depreciativos. Eu lembro até hoje, na minha adolescência, um dia eu cheguei em casa, e aí querendo diminuir o meu pai para o meu nível de colega da escola, como diria minha mãe. Não, sou teus amigos da escola. Quem aqui já ouviu isso da mãe? E aí eu querendo diminuir meu pai sem perceber, é óbvio, eu cheguei para o meu pai e disse: e aí, velho? Meu pai olhou para mim e disse: repita. E aí, velho? Aí meu pai olhou para mim e disse: nunca mais me chame de velho. Eu entendi o recado. E até hoje eu chamo de papai. Mas sabe por quê? O uso de apelidos depreciativos podem parecer um coleguismo legal, mas seus filhos são seus filhos, não são teus colegas. Não são teus colegas. Portanto, não aceite ser tratado por eles com apelidos depreciativos, com nomenclaturas depreciativas, que podem parecer até carinhosa, mas que diminui quem você é. E você, filho, obviamente não faça isso com seus pais. Uma outra coisa: não aumente o seu tom de voz.
Não aumente o seu tom de voz com seus pais. Nunca erga a sua voz para sua mãe e para o seu pai. Nunca. Mas pastor, você não conhece minha mãe? Vive gritando, uma louca. Mas ainda que a sua mãe peque, isso não é motivo para que você peque. Você, como filho, tem responsabilidade diante do Senhor de honrar os seus pais. Portanto, não aumente o seu tom de voz com seus pais. Uma outra coisa importante a ser levantada e pontuada é a obrigação cristã de honrar os pais na velhice. Não é responsabilidade do Estado cuidar dos seus idosos. É responsabilidade dos filhos cuidarem dos seus pais à maior idade. Mas pastor, o meu pai nunca cuidou de mim. Então faça por ele o que ele não fez por você. Porque o seu pai fez errado, você deve fazer errado? É isso que Jesus ensinou? Olho por olho e dente por dente? É tua obrigação como filho honrar o seu pai quando ele for um idoso, honrar a sua mãe quando ela for uma idosa, quando talvez ela seja cometida de Alzheimer, ou seja lá o que for. Você como filho deve exercitar a sua paciência, a sua generosidade e cuidar dos seus pais. Aquele que não cuida da sua família é pior do que o descrente e nega a fé. Honre seus pais na velhice. E aí então nós vamos indo para a reta final, ainda no verso 2, quando o apóstolo Paulo diz: honre seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Sabe que Paulo está lembrando? Filhos, existe promessa para a honra dedicada aos seus pais. E a promessa não é do seu pai. A promessa é do Pai Celestial. A promessa não é da sua mãe. A promessa é do próprio Deus, que promete os filhos, que se eles tiverem uma postura de honra em relação aos seus pais, uma atitude de obediência em relação aos seus pais, eles serão abençoados. De que forma? Verso 3, e nós encerramos aqui. Para que tudo corra bem com você. Sabe o que Deus está dizendo? Filho, filha, se você honrar o seu pai e a sua mãe, eu me encarrego de cuidar do seu futuro. Eu vou cuidar de você. Você vai ser privilegiado e tratado de maneira especial, porque você honrou o seu pai e a sua mãe na sua infância. Isso não é um reflexo natural, mas é uma promessa espiritual. É Deus quem está dizendo: filho, eu vou cuidar do seu futuro. Tudo lhe vai bem se você honrar o seu pai e a sua mãe. Obviamente que Deus aqui não está falando a respeito de não ter problemas na vida ou coisa do tipo, mas Ele está falando sobre um favor especial. E de fato, eu não sei você, mas eu consigo reconhecer isso na vida de amigos de infância. Quantos conseguem reconhecer e perceber isso? Filhos rebeldes e desobedientes quase sempre dão ruim na vida. Filhos que honram seus pais recebem o favor de Deus, para que tudo corra bem com você e você tenha uma vida longa na terra. Essa é um acréscimo àquilo que a palavra primeiro diz, para que tudo lhe corra bem na terra. E é interessante porque o apóstolo Paulo, ele retira aquilo que nos 10 mandamentos dizia, para que tudo lhe vá bem e você tenha uma vida longa na terra que eu lhes dei, porque se referia a Canaã. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é: esse mandamento não dizia respeito ao povo hebreu e a Canaã, esse mandamento diz respeito ao povo de Deus em todo o tempo, que se honrar o seu pai e a sua mãe, você terá uma vida longa no Brasil, você terá uma vida longa em Joinville,
Você terá uma vida longa na terra, onde você estiver. E aqui o apóstolo Paulo, ele está então trazendo a menção da promessa de uma vida satisfeita, uma vida repleta, uma vida completa, uma vida farta, feliz, bem-aventurada. Essas são promessas para filhos que honram os seus pais. Portanto, meus irmãos, se ainda temos pais vivos, temos responsabilidades em relação a eles. Se dentro de casa, devemos obediência. Se fora de casa, devemos honra perpétua aos nossos pais. Amém? Vamos orar pelos filhos que estão dentro de casa. Se você ainda não é casado e está na casa dos seus pais ainda, coloque-se em pé no seu lugar, nós vamos orar por vocês. Quero convidar os irmãos que estão assentados a estenderem a mão em direção a eles. Se teu filho está do seu lado, sua filha, coloque-se em pé, abrace ele, abençoe ele, orando por ele. E nós vamos clamar ao Senhor graça sobre os filhos da nossa igreja. Amém. Senhor, tenha misericórdia de nós. Que a tua graça possa estar sobre os filhos da nossa igreja, do seu povo. Jesus, ensina-nos a sermos o filho que tu és. Nos ajude a nos despir das desculpas justificativas que nós damos para não obedecer, para não honrar. E possamos dessa forma manifestar para os nossos pais a honra que lhes compete, para que independente se eles nos trataram bem ou não, nós possamos obedecer a Ti e dessa forma sermos abençoados pelo Senhor. Abençoa, Pai, os filhos, para que possamos dar um bom testemunho nas nossas casas. Que principalmente filhos com pais descrentes, a partir do seu testemunho, os seus pais possam ver a glória do Senhor manifesta na atitude deles. Faça isso, Jesus, no meio do seu povo, para que o teu nome seja glorificado em toda a terra. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Coloque-se em pé no seu lugar todos, nós já vamos encerrar esse culto. Eu quero aqui só fazer uma lembrança acerca do que conversamos. Filhos, o benefício de obedecer aos pais não é dos pais, mas é dos filhos. Não existe promessa para os pais que têm filhos obedientes, mas existe promessa para os filhos obedientes aos pais. Portanto, você é abençoado por obedecer a palavra e honrar ao seu pai e à sua mãe durante o percurso da sua vida. Amém? Quero reforçar que nessa semana nós estaremos então encerrando o tema Mesh e falando sobre então vida de pai e vida de mãe, expondo Efésios capítulo 6, no verso 4, onde o apóstolo Paulo endereça isso aos pais. E creio que vai ser uma semana muito proveitosa e muito edificante para os pais e para os futuros pais. E para aqueles que não querem ser pais, eu creio que Deus tem algo para falar com você também durante essa semana. Quarta-feira, 8 horas, temos o nosso culto presencial. Sábado, 8 horas, temos o culto presencial. Domingo, 10 da manhã e 19h30, temos o nosso culto presencial e também transmissão via YouTube. Amém? Segunda-feira à noite, 8 horas, nosso GP Online. Convido você e a sua esposa, principalmente nessa semana, a não perder e estar junto, aprendendo e crescendo a respeito da educação de filhos. Vamos orar para encerrar esse tempo juntos. Quantos aqui foram abençoados essa noite? Glória a Deus. Vamos orar. Estenda as suas mãos como recebendo. Deixa eu orar por sua vida. Jesus, obrigado pela graça e privilégio de estarmos aqui para te adorar, para ofertar na tua casa, para manifestar honra ao teu nome.
Obrigado por sermos o Teu povo e dessa forma podermos ter a Tua palavra que nos guia em toda a verdade, que ilumina o nosso caminhar. Abençoa, Pai, a vida de cada um de nós ao decorrer dessa semana, que o Senhor nos faça prosperar aonde estivermos, que as nossas casas sejam cheias da Sua presença, que no nome de Jesus, aonde estivermos, a Tua glória seja manifesta através de nós. Que a Sua graça, Jesus, o amor do nosso Pai e o consolo do Espírito possa nos guiar em tudo que vamos fazer durante o percorrer dessa semana. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe, uma ótima semana e até domingo que vem às 19h30. Um abraço para todo mundo que também está nos acompanhando aí no YouTube. Fiquem agora com o After. Deus abençoe vocês.